Neste Bitalk vamos falar com o Nuno Gonçalves Pedro, founder e managing partner da Chameleon, um fundo de venture capital, os investidores que investem em startups. Vamos perceber se eles são realmente founder friendly ou se é só um mundo de cunhas. E acima de tudo, vamos descobrir os unicórnios que o Nuno deixou escapar. Podes ter razão em relação a tudo, mas se o play, se a empresa e a startup têm momentum, têm números, se tiveres dúvidas, investe, mesmo que seja um cheque pequeno. E portanto aí sim entra instinto. Mas tudo o que tu disseste, todos os pontos que tu falaste não são dados. Todos os pontos que tu falaste. Claro, mas o meu erro não foi nos dados, o meu erro foi na decisão instintiva. E nós em Venture Capital temos sempre que fazer Mas isso. se caso fosses pelos dados, tinhas investido. Provavelmente sim. E o que isso nos educou foi isso, é que o instinto também te serve ao longo do tempo. Portanto, uma coisa que nós fazemos muito na Chameleon é retirar os biases. Então vamos lá começar pelo início, só para explicar aqui como é que o ecossistema funciona. Portanto, tu és um investidor em startups, né? Uhum. Os famosos VCs, capital de risco. Como é que é para ti este mundo de venture capital, mundo VC, de capital de risco? O que é que te atrai aqui? O que me atrai aqui, eu acho que é um misto de duas coisas. A primeira parte tu aludiste, que é quando tu investes em empresas que têm um perfil de risco muito grande, o chamado upside, o que tu podes ganhar com elas, também é muito grande. Portanto, tu investes numa empresa porque queres retornar várias vezes esse dinheiro. Se meteres $1 numa empresa, queres retornar $10, $20, e isso só consegues com startups, particularmente startups em tecnologia. Portanto, isto é tudo sobre upside e tem tudo a ver com risco, por isso é que em português chamamos capital de risco, nos Estados Unidos, como disseste, chamamos venture capital. Mas as pessoas estão a pensar, risco. Investir é sempre um risco, né? Investir Claro, criar um café é um risco. claro, Criar um restaurante, um cabeleireiro, ou seja, claro, qualquer tipo de negócio é um risco. claro, Estás a dizer é que no caso das startups o risco é largas vezes superior. claro, porque envolve a criação de tecnologia normalmente e as plataformas tecnológicas que estão por trás da empresa se desenvolver e ir para o próximo nível são por natureza mais complexas, ou seja, são mais difíceis de prever. Um restaurante é um restaurante serve comida, tem mesas, a economia de unidade de servir comida em restaurantes é mais bem entendida, mais clara do que eu, por exemplo, agora vou fazer uma empresa que vai fazer uma rede social para apartamentos. Quer dizer, quais são a economia disso? Como é que isso funciona? Porque não existe. Em Uhum. muitos casos eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com não só envolve tecnologia, como não existe. Acho que esse é o ponto principal, não é? De facto, na maior parte dos casos, estamos a falar de empresas que atuam em mercados que não existem ou com soluções que não existem, não é? Até pode ser nos mesmos mercados que os outros, mas a abordagem é tão diferente, pode ser tão disruptiva, não é? Ou pode ser tão desnecessária, não é? Porque muitas vezes nós sabemos que as empresas não só respondem a problemas ou querem resolver problemas, como também às vezes inventam os problemas que querem resolver, não é? Exato. Portanto, e a partir daí torna-se um risco acrescido porque a abordagem é diferente e as pessoas não gostam de mudança, não é? Na verdade. Então a gente diz para quer mudança, mas na verdade ninguém gosta de mudança. Exato, Porque saem do seu conforto habitual, não é? exato. Agora, E por isso falamos muito deste conceito de product market fit, não é? Este termo fit, o termo de eu vou encontrar um lugar no mercado em que o produto que eu estou a fazer e o mercado em que eu estou a atuar encontram este fit, encontram esta ligação. E como disseste muito bem, é complicado às vezes porque o problema às vezes não existe de uma forma muito clara, a solução também não existe de uma forma muito clara, às vezes nem o mercado existe perfeitamente exatamente. definido. Mas nesse caso o investidor não é mais louco que o empreendedor? Porque Eu, o empreendedor arrisca uma vez e, portanto, e é louco uma vez. O investidor está a enlouquecer sempre que investe. eu acho que somos um bocadinho menos loucos, mas muito próximos. Eu costumo dizer a brincar que as pessoas em Silicon Valley que têm mais problemas a fazer matemática básica são os empreendedores, seguidos muito próximo das pessoas que trabalham em capital de risco. E a razão pela qual eu digo isso é porque se alguém fizesse a matemática pura e simples e fizesse um bocadinho o ajustamento de risco à volta disso, ia trabalhar para a Google e para o Facebook, ganhava muito mais dinheiro e não tinham risco nenhum. Mas as pessoas decidem fazer startups e depois há uns tipos como nós que decidem investir nessas startups. Eu acho que nós temos um bocadinho menos de risco do que as startups porque nós gerimos um portfólio
de ativos. Nós gerimos várias empresas, um fundo pode ter 25, 30, 35 empresas e, portanto, de certa maneira, nós não estamos a colocar todos os nossos ovos no mesmo cesto. E essa é a grande diferença para o empreendedor. Por outro lado, tem dimensões complexas, porque estamos a avaliar projetos em áreas muito dispares. Estamos, ao fim e ao cabo, a casar-nos com pessoas, mas não somos nós que controlamos, por assim dizer, o sentido do casamento, que é como é que as operações se desenvolvem, como é que a empresa faz dinheiro, como é que a empresa gera lucro. Portanto, somos um bocadinho os treinadores que estão de lado, que tentamos ajudar e que tentamos levar a empresa para o próximo nível, mas não somos os jogadores. E isso é a parte que é complicada a Mas nível da estavas a gestão do tocar risco. só aí num ponto que eu acho que é muito interessante, que existe uma ideia, né, que criar startups é para enriquecer, não é? Criar os unicórnios, etc. Uhum. Mas matematicamente, o que tu estás a dizer é que se formos ver estatisticamente o que acontece, né, e qual é a probabilidade, mais vale uma pessoa que quer ganhar dinheiro ir trabalhar para uma empresa grande, para uma corporate estabelecida, ou para uma Google, como disseste, ou para uma empresa que já esteja muito bem estabelecida no mercado, vai ganhar mais dinheiro do que se for fazer uma startup, porque a probabilidade de fazer uma startup e falhar é quase certo, né? Exatamente, Pelos números é quase certo que tu vais exatamente, falhar. exatamente. E por Portanto, isso, também é quase certo que tu vais falhar no teu investimento, como investidor. E daí o como que o Nuno está investidor. a dizer, então o que o investidor faz, em vez de investir só numa ou duas empresas, para diminuir o seu risco, investe em 20, 30 ou 40 Mas aí Exatamente. corre o empreendedores. risco de ter 20, 30, 40 falhanças. Nós temos que ser bons a fazer isso, temos que ser bons a gerir riscos, temos que ser bons a entender portfólio, temos que ser bons a perceber o que é que pode funcionar e o que é que não pode funcionar. E a indústria, historicamente, tem funcionado com esta lógica de, num fundo, sei lá, 30 ou 35 empresas em que nós investimos, vai haver duas ou três empresas que vão retornar mais do que o fundo. O que nós Isso é mais uma crença do que uma ciência, não é? costumamos falar do power law, não é? Que existem duas ou três empresas que vão retornar muito mais. Eu não acredito nisto, eu sou um Uhum. bocadinho do contra. Ok. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que, na realidade, há uma forma de ter retornos que são mais previsíveis e que parece mais em estatística com o que nós chamamos curvas normais de retorno, não é? Que é quase uma blasfémia em VC. Ninguém gosta de falar disto, mas quando se fala, toda a gente diz: vocês devem ser malucos, não é? Porque é power law, tem que ser duas ou três empresas que têm que retornar muito mais do que o resto e retornar o fundo todo. Mas tu Ahm, dizes que tens uma forma ou tens uma fórmula? Temos ambas as coisas. É que há muito aquela questão de o investimento é uma decisão racional ou é uma decisão, sobretudo, emocional? Ou seja, é a intuição que funciona ou são os dados? Para explicar um pouco, nós na Camília, no que fazemos, que é muito diferente de praticamente qualquer firma de capital de risco do mundo, e particularmente único, é usamos tecnologia para os nossos próprios benefícios. Usamos, para ser mais específico, métodos quantitativos que já são usados em finanças e em hedge funds à volta do mundo, e usamos inteligência artificial que nos ajuda nos processos core de tudo o que fazemos. Desde olhar e termos oportunidades de investimento, que nós chamamos deal sourcing, a fazermos due diligence, a avaliarmos empresas, a analisarmos empresas, até a gerirmos o nosso portfólio de empresas uma vez que investimos. Isto parece muito óbvio para alguém que não conheça capital de risco. Toda a gente diria, obviamente, Isso ninguém se faz. vocês investem em tecnologia, usam tecnologia. Isso ninguém faz, não é O que é verdade? curioso é que ninguém faz isso. Portanto, Não, usa é o uma indústria em que PitchBook. investimos em tecnologia, em que ninguém usa tecnologia. Em que há a famosa firma, que eu não vou dizer o nome, mas que é muito claro qual é, que diz software eats the world, mas pelo visto não, it doesn't eat a VC, não é? Portanto, eles apostam que software will eat the world, mas eles não usam tecnologia. Isso é o que nós fazemos de forma diferente. Usamos tecnologia, usamos esses métodos quantitativos, usamos uma forma de nos aumentarmos. Existe sempre human in the loop, existe sempre seres humanos que depois tomam a decisão final, mas aquilo, a lógica é uma lógica de sermos, como dizias, mais data-driven, Oh, Nuno, mais fact-based. tu tens um sistema, um software, que te procura as startups interessantes, Uhum. certo? Ou seja, a procura na rede, suponho, alguns indícios de empresas que possam ser interessantes através de notícias, sobretudo através de notícias, provavelmente, não é? A partir daí vai procurar os dados dessas empresas e vai avaliar se efetivamente elas são de facto interessantes. É isso? Sim. Não é só notícias, nós avaliamos muitas fontes de dados diferentes, pagas, não pagas, Uhum. internet. Isso é o que nós chamamos de dados secundários. E depois temos muitos dados que nos são dados pelas startups. As startups, quando querem investimento, enviam-te PowerPoint presentations, enviam-te documentos sobre a empresa
e baseado nesses dados nós também temos mais informação adicional. Portanto, nós somos assim um sugador de dados de tudo que podemos arranjar. E essa parte em si é muito complicada, porque tu estás a ter muitos dados que têm informação, sobretudo porque nós fazemos investimentos numa fase muito inicial da empresa, são dados que têm muito ruído, ou seja, nem todos os dados que nós estamos a ver são necessariamente corretos. Mas o que nos dão é a direção. E exatamente como estavas a dizer, permite-nos classificar as empresas. Uhum. Permite-nos criar rankings de empresas que depois são fornecidos à equipa de investimento, da qual eu também faço parte. Que aí já vai pedir mais informação E às aí vamos pedir mais empresas. informação à empresa e vamos começar a fazer a análise da empresa. E essa análise, como eu disse também anteriormente, é potenciada também pelo nosso sistema tecnológico e pelas nossas bases de dados e pela nossa informação que temos, por forma a que nós, enquanto equipa de investimentos, sejamos mais eficientes. Eu costumo sempre brincar que as equipas de investimentos em capital de risco, que nós sofremos todos de ADHD, não é? De Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. E faz parte do nosso trabalho, porque estamos a olhar para centenas de empresas anualmente, no nosso caso, dezenas de milhares, e estamos a olhar para muita informação sobre muitas dessas empresas. Portanto, a nossa atenção está sempre a ser levada para outros sítios. Por isso, tornar estas equipas mais eficientes, mais produtivas, mas ao mesmo tempo mais fact-based, mais baseadas em dados reais, é essencial. E é difícil. Mas diz-me uma coisa, nesse caso, tu tens a capacidade de ir ao encontro das empresas antes de elas se apresentarem. Exatamente. Mais Qual uma é a vez, percentagem de empresas que tu abordas sem seres abordado primeiro por elas? nós temos, os números vão variando. Neste momento estamos com uma percentagem à volta de 85% das empresas que nós falamos no nosso topo do funil, nós ao fim e ao cabo gerimos um funil, por assim dizer, 85% nós vamos ter com elas, que é um número que não se consegue ver na indústria. Ninguém na indústria está acima de 50% sequer, quer dizer, há alguns que sequer têm 10, 20% das empresas, são eles que vão ter, e depois os outros 80, 90% são empresas que vêm ter com eles. A indústria vive à volta de empresas que vêm ter contigo. Nós não vivemos à volta disso, nós vivemos à volta das empresas com as quais vamos ter. Mas tu olhas para os 15% das empresas que vêm ter connosco, neste topo de funil, só esses 15% no topo de funil já é mais do que um fundo qualquer Tier 1 de capital de risco vê num ano. Ou seja, o que acontece é que na realidade nós vimos muito mais empresas que todos os outros. O que acaba por acontecer é que 85% do muito mais que nós vemos são empresas com as quais nós vamos ter e não eles vêm ter connosco. Mas tu dizes que a fase em que vocês estão a investir que é early stage, ou seja, uma fase Exatamente. muito inicial. Mas pela nossa experiência, na fase muito inicial não há muitos dados. Existem imensos. Não existe, obviamente, tanto como existe em Depende fases de do que é que growth. tu consideras fase inicial também, não é? Fase inicial, nós investimos no que se chama normalmente série Seed ou série A. Ok. Portanto, normalmente o primeiro dinheiro institucional de uma capital de risco, na Europa, nos Estados Unidos, nós investimos em todo o mundo. Nós investimos muitas vezes em fase em que existe um produto viável inicial que pode não ter sido ainda lançado, portanto, uma ou duas fases mais à frente. Mas existem de facto dados, existem sinais sobre a equipa, existem sinais de mercado. Eu costumo sempre dizer que é interessante que firmas de capital de risco, mesmo em fases iniciais, dizem sempre a gente investe nas pessoas. Mas certamente tu podes avaliar o mercado, quer dizer, se a pessoa está no mercado e consegues definir qual é o mercado, podes dizer qual é o tamanho do mercado, se está a crescer, se não está a crescer, se existem mercados adjacentes nos quais eles podem posicionar, etc. Avaliamos outras coisas também, como por exemplo, como eu disse, o produto mínimo viável inicial, e outras coisas a nível de tecnologia, por exemplo. Portanto, existem de facto muitos indicadores, existem mais dados do que nós achamos que deveriam existir. Porquê que os VCs não usam esses dados? Os Em VCs geral, tradicionais, em geral, disseste, ninguém usa, só nós é que usamos. O claro, que é que se nós passa? não somos os únicos, eu diria que somos dos poucos que fazemos alguma coisa com dados nesta fase tão inicial, com o nível de detalhe que nós fazemos e com a abrangência que fazemos a nível de verticais que estamos a olhar, penso que somos os únicos no mundo. Só para clarificar um pouco esta nuance. Um, eu acho que há várias razões pelas quais outras firmas de capital de risco têm dificuldade em fazer isto. A primeira vem de um ponto de vista de processo. É preciso entender que temos tido épocas diferentes de capital de risco e muitas dessas épocas têm sido pautadas pelo que eu chamaria nós chamamos de redes proprietárias. Ou seja, eu tenho acesso a redes proprietárias, tipo as pessoas que são ex-Facebook, são ex-Google, as pessoas que eu conheci no meu country club em Silicon Valley, ali ao pé de Sand Hill O Road. chamado network, O né? meu network especial de corrida, como eu costumo dizer. E a maior parte das firmas funcionam ainda à volta disso. Não, até há muitos VCs que dizem, nós nem aceitamos cold
introductions, né? Portanto, tem que ser Exatamente, tudo de pessoas que nós conhecemos que nos vão apresentar empreendedores e só investimos em empreendedores apresentados por quem nós exatamente. conhecemos. E eu lembro de ter uma discussão com uma pessoa que era o Head of Research de uma firma muito conhecida a nível mundial, em que ele me dizia isso. Nós compramos dados, olhamos para dados, não faziam de facto toda a panóplia de coisas que nós fazemos na Camellia, mas faziam um conjunto de coisas. E depois temos os nossos partners da firma, não é? E eu, portanto, estou a preparar um deal durante 1 ou 2 meses. Tenho inclusive um general partner, um partner da firma que quer propor este deal e vamos a comitê de investimento. E depois tem outros partners da firma que vêm ao comitê de investimento e dizem: olha, há um tipo que eu conheço que está a fazer a sua terceira startup, que eu acho muito interessante, etc, etc. Qual é a probabilidade que tu achas que nós vamos fazer o investimento que foi avaliado do ponto de vista de dados versus o investimento que vem da minha rede? É obviamente que o investimento de rede é que vai ser feito, porque é o modelo que impera em capital de risco ainda hoje. Portanto, a Sim, primeira coisa é é legacy verdade. processes, é o processo que nós temos operado em capital de risco, ainda é o mesmo, não mudou. E como tal, esse processo ganha. Porque mesmo que tu tentes injetar dados no processo, não consegues. Há um processo delegado que ganha sempre. Eu penso que essa é a primeira razão. A segunda razão é isto é realmente difícil de fazer. Esta coisa de fazermos, olharmos para dados, estruturar e definirmos um conjunto de coisas a partir desses dados é muito difícil de fazer. E a razão pela qual é difícil de fazer não é só uma relação tecnológica ou de produto ou de gestão de produto. É uma relação que tem muitas vezes a ver com o processo. Porque é como é que tu injetas depois isto no processo? Tens que ser obcecado, tens que ter alguém na equipa de investimento que passe muito tempo a fazer gestão de produto. Às vezes pode ser que não tenham competências também, concordo contigo. Mas todos querem retornar o investimento aos seus investidores e ganharem dinheiro. E, portanto, Acham que é muito mais eficiente apostar em alguém que já ganhou, já tem um track já record de tem um ter track conseguido record fazer qualquer de coisa. vencedor, ou em alguém que conhece e confia em pessoas que estão com o projeto nas mãos, não é? Mas Sim. isso não entra um Mas, bocado na mas famosa portuguesa que é o tacho, que é o tacho, desculpa, que é a A cunha. Cunha. a nuance aqui é o seguinte: eu acho que estamos de facto no início de uma nova época em Venture Capital. E a nova época vai ser mais data-driven e vai usar mais dados. Portanto, eu não estou a dizer que o que nós fazemos é único nos próximos 10 anos. Eu penso que o que nós estamos a fazer é único neste momento, mas vai acontecer. É o início de algo. E se nós olharmos, por exemplo, para a indústria de hedge funds, este momento, um momento análogo, seria o momento da Renaissance Capital nascer no início dos anos 90. Hedge fund até esse momento não eram quantitative based. Usavam muito pouca matemática em escala. E hoje em dia quase todos os hedge funds usam alguma forma nesse sentido. E portanto eu acho que neste momento estamos nesse momento. Estamos no momento do início de uma nova época, que vai demorar algum tempo a surgir, mas a nuance que eu colocaria na mesa é esta. Vamos passar sequer de um mundo muito de cunhas para um mundo em que a tecnologia e os métodos quantitativos vão imperar. Bom, e já que estamos a falar de cunha, vou também meter aqui uma cunha. Não sei se sabias, mas nós estamos também no YouTube, no Spotify e no iTunes. Se não sabias, agora já sabes. Agora diz-me uma coisa. Sobretudo nas fases iniciais, é muito difícil. Ou seja, coloca-te no nosso lugar. Ou seja, quando nós estamos perante uma ideia, quando estamos perante uma ideia onde não há dados, tu tens de tomar decisões. Portanto, tens de tomar decisões e vais ter em conta, sem dúvida, qual é a equipa, não é? Por isso é que se diz a questão que estavas a falar há bocado, que os venture capitalists apostam nas equipas, Investem em pessoas. investem em pessoas. Essa componente de investir em pessoas é muito mais importante na fase inicial do que propriamente nas fases já mais desenvolvidas. Portanto, aqui os dados não são muito relevantes. O que é que tu achas? Estás a dizer, não há, porque não há muitos dados da empresa em si, Não porque a tens empresa dados não sobre a existe. empresa, Mas tens dados sobre o mercado, não é? tens dados sobre o mercado, mas isso vale o que vale, não é? Tu podes ter 10 projetos, 10 projetos iguais para o mesmo mercado com a mesma abordagem e provavelmente só um deles é que vai vencer, se é que algum vencer. Tens dados que eu chamaria altamente parciais. Altamente parciais. Mas tens dados à mesma. Tens dados sobre a equipa, por exemplo. Tu podes avaliar uma equipa. Quantitativamente. Podes avaliar uma equipa. Podes dizer qual é a propensidade que esta equipa tem de ser bem sucedida ou não. Olhando para o background da equipa. O que é que fez anteriormente, historicamente. Que resultados teve ou não teve. Onde é que estudou. Onde é que trabalharam. Que tipo de achievements é que tiveram. Portanto, há um conjunto de coisas que tu podes fazer mesmo Estás a falar só do mais de lado uma da equipa. abordagem multicritério na prática. Claro. Portanto, a abordagem que nós temos é sempre multicritério e aqui tens critérios parciais. Há critérios em que não tens nada, não é? Porque não há produto, não há um conjunto de coisas. Portanto, a equipa tu consegues avaliar. Como tu dizias e muito bem, podes avaliar o mercado, que é uma coisa que eu acho que em capital de risco isto
Isto não é só com angels ou microfunds, ou seja o que for. Mesmo em capital de risco clássico, faz muito pouca análise de mercado, que é uma coisa que me surpreende, é um bocadinho chocante. Que podes mesmo assim perceber se o mercado está a crescer ou não está a crescer. Eu diria que na análise de mercado a parte mais complicada na realidade é o início, que é definir o mercado em que a empresa opera, Esse é o problema. não é? Se está mal definido, estás a olhar para o mercado errado, não é? Não, e podes estar a definir uma coisa e depois a empresa vai fazer uma coisa num mercado Totalmente diferente. diferente. Inclusive, nós sabemos que as empresas e as startups fazem o famoso pivô, não é? Mudam muitas vezes. Portanto, há um conjunto de coisas que podem acontecer pelo meio, mas a avaliação de mercado, a avaliação da equipa, são coisas que eu acho que consegues sempre fazer e tens sempre alguns dados para fazer. Não nos vamos esquecer, mais uma vez, que não é só os algoritmos que tomam esta decisão. Como eu disse no início, há sempre um ser humano no meio. E o ser humano no meio tem que falar com as empresas, tem que passar tempo com as empresas, tem que avaliar se as pessoas têm capacidade de levar aquilo para o próximo nível ou não. Mas esta questão de haver tantos pivots nas startups faz com que esses dados que tu estás a falar sejam um bocadinho, digamos, manhosos. Porque podes estar a avaliar um mercado e a empresa vai atuar num mercado completamente diferente. E, portanto, todos aqueles dados que tu tiraste estão a enviesar a tua decisão. Sim, mas quer dizer, nem todas as empresas fazem pivô também. Portanto, esta coisa de toda a gente faz pivôs, nem toda a gente faz pivôs. Sim, mas E às vezes os muitas pivôs são fazem. menores, são um modelo de negócio, muda. Na realidade, eu estava a atacar este mercado para fazer esta parte da cadeia de valor do mercado, mas vou atacar o mercado do outro lado e noutra parte da cadeia de valor. Na minha observação, eu diria que a maior parte das empresas, certamente em que eu investi até hoje, não fizeram pivôs massivos. Mas Nuno, tu achas que as vossas ferramentas, os vossos dados conseguiam prever o Facebook, o TikTok, o Instagram, o WhatsApp, todas essas empresas, o YouTube, Não todas, mas algumas delas, certamente. Eu penso por que o exemplo? Facebook era previsível inicialmente. O Porquê é que WhatsApp achas que o também, Facebook era previsível? porque tinham números significativos muito cedo. Mas mesmo o próprio, por acaso há pouco tentava ouvir o Peter Thiel a falar sobre isso, ele dizia, nós quando investimos no Facebook achámos que eles iam ser uma app espetacular, uma rede social muito grande nas universidades. Nunca nos passou sequer pela cabeça que eles iam sair das Mas universidades. conseguias ver essa atração, essa retenção, esse engagement muito cedo. Por exemplo, eu tenho um 2012 particularmente cheio de, que nós chamamos antis, empresas em que eu devia ter investido que não investi. Tive 3 empresas nesse ano. E há uma que é muito bom exemplo disso, que foi o Snapchat. Eu não investi no Snapchat na fase seed. Eles acabaram por levantar 3 meses mais tarde, nós termos dito que não íamos investir, acabaram por levantar $485 mil da Lightspeed. O Jeremy Liu foi ele que liderou isso. E o resto é mais ou menos, como se costuma dizer, história. Acabei de me encontrar, aliás, com a irmã do Evan há pouco tempo em Los Angeles, com a Caroline, que está agora a fazer uma startup noutra área. E os números deles eram de facto impressionantes. E se tu me disseste, conseguias prever que eles iam ser gigantes? Não. Conseguia prever que eles iam ter números muito bons? Sim. Porquê é que não investiste então? Não investi por várias razões que são engraçadas. Isso, a lição deste investimento foi uma lição que nos educou muito enquanto Camila hoje em dia, como é que tomamos decisões. Não investi porque achei que o Snapchat nunca ia ser uma rede social, sempre achei que ia ser um person-to-person play e se calhar tinha razão, mas se calhar não percebi que o person-to-person play seria suficiente. Segundo lugar, achei que o modelo que o Evan, e aí tem que lhe dar a mão à palmatória, ele tinha esta visão para o Snapchat de premium advertising, premium content, etc. E eu achei que ia ser muito difícil criar isso baseado numa coisa de person to person, que não era uma rede social. Que é um peer-to-peer na prática, não é? Sim, um peer-to-peer na prática. E em terceiro lugar, não investi porque nós temos esta avaliação sempre de empreendedores e tentamos sempre avaliar os seus superpoderes. E o superpoder do Evan sempre foi, na minha opinião, produto. Ele é um tipo de produto excepcional. E nós tentamos avaliar se a pessoa é honesta intelectualmente no seu superpoder, porque se fores a ver, essa é a área em que é mais provável que tu faças erros dramáticos. E ele pareceu-me pouco honesto intelectualmente na sua área. O que eu também tinha razão. Portanto, estas 3 coisas eu tinha razão. Aliás, a terceira ficou demonstrada no famoso redesign do Snapchat, que correu muito mal. O que isso nos educou foi: tu podes ter razão em relação a tudo, mas se o play, se a empresa e a startup têm momentum, têm números, se tiveres dúvidas, investe, mesmo que seja um cheque pequeno. E portanto, aí sim entra instinto. Mas tudo o que tu disseste, todos os pontos que tu falaste não são dados. Todos os pontos que tu falaste... Claro, mas o meu erro não foi nos dados, o meu erro foi na decisão instintiva. E nós em mas Venture tu foste- Capital temos sempre que fazer Mas isso. caso fosses pelos dados, tinhas investido.
Provavelmente sim. Uhum. E o que isso nos educou foi isso, é que o instinto também te serve ao longo do tempo. Portanto, uma coisa que nós fazemos muito na Chameleon é retirar os biases. E criámos um mecanismo à volta disso, precisamente por causa disso. Porque se alguém na equipa, eu, o Alexandre, a Songui, que são os meus partners, tiveram aquele feeling de se calhar há qualquer coisa aqui. Basta um? Basta um para uma parte do fundo, tem que ser dois para o resto. Uhum. Mas não tem que ser os três. Para um ticket pequeno basta um. E portanto, eu, se tiver este little feeling, posso dizer, desculpem lá, não concordo com vocês, Mas o vou Snapchat meter o foi ticket o pequeno. Snapchat foi um bom investimento para os investidores? Foi extraordinário. Eu acho que foi bom para toda a gente, mesmo com a empresa em bolsa. O Snapchat subiu bastante em bolsa. Hoje em dia já não está ao mesmo nível que teve há uns anos atrás quando entrou em bolsa, mas É foi seguro um investimento dizer, Nuno, que extraordinário. todas as empresas que fazem IPO, portanto que entram em bolsa, normalmente são um bom investimento para os investidores iniciais, Sim, seguramente. A única, a única exceção poderá ser para investidores que entraram nas últimas rondas, né? Imagina, correto, uma empresa que fez uma série C, correto. se calhar os investidores da série C não gostaram muito do IPO porque o preço foi muito, Exatamente. muito Portanto, pouco quanto mais incremental. próximo tu estás do IPO, provavelmente não, mais alta a valorização é, e com o IPO tens reajustamentos. E uma coisa que há muitas pessoas que não sabem é que normalmente quando existe o IPO, portanto, quando a empresa entra em bolsa, como nós dizemos em Portugal, ahm, tu tens um período de lock-up, ou seja, a maior parte dos investidores durante um período de tempo, Não podem vender. normalmente 6 meses, não podem vender as suas ações. E durante esses 6 meses estás exposto naturalmente à variação de mercado. E se o mercado disser esta empresa não vale tanto como vocês achavam que valia, pode estar a perder dinheiro se entrares, como tu disseste e muito bem, numa fase quase final Uhum. antes da empresa entrar em bolsa. Então é seguro dizermos ainda hoje em dia que a entrada em bolsa é um sinal de sucesso, os investidores vão ganhar dinheiro e os empreendedores ganharam dinheiro. Como tu disseste e muito bem, os investidores que vieram mais cedo. Os investidores que vieram mais tarde, não necessariamente. Sim, é Uhum. difícil perder, não é? É difícil perder. É raro isso acontecer. Mas acontece, Também pode acontece. E acontecer. aconteceu agora porque tivemos um crash, não é? Claro. Vamos agarrar noutro exemplo, que é por exemplo o Clubhouse. Não tiveste a oportunidade de olhar para o Clubhouse e investir? Tivemos a oportunidade de olhar para o Clubhouse e de investir não inicial, mas numa fase mais Pronto, posterior. mas para quem não se lembra do Clubhouse, Ainda existe, acho eu. ainda existe, para quem se lembra, mas ele ainda existe. Ainda se arrasta. Uma startup no tempo da pandemia que teve um grande boom, portanto estávamos todos em casa e havia aquelas salinhas onde as pessoas podiam falar e teve um crescimento. Provavelmente se olhaste para os dados no momento em que eles estavam no auge, que ele devia ser provavelmente da melhor startup para investir à face da terra naquele momento. É, Não é? números Os dele números eram uma loucura. extraordinários, sim. E porquê é que não investiste, Nuno? Achámos que aquilo era um bocadinho faddy, ou seja, achámos que havia ali uma questão que era, não sabíamos que aquilo ia ser efetivamente um momento de longo prazo. Achámos que havia um momento que ia acontecer naquele momento. Por exemplo, se vocês se lembram dos momentos idos dos GIFs, ou dos GIFs, como se costuma dizer propriamente, em que havia aqueles GIFs que as pessoas iam partilhar e houve montes de aplicações móveis que escalaram imenso e que tinham montes de utilizadores, depois aquilo começou a ir para baixo e hoje em dia tens as pessoas que têm GIFs, efetivamente são os donos das aplicações de mensagens ou as plataformas, não é? E nós achámos que aquilo ia ser uma feature e não um produto por si próprio. Ou seja, produtos de comunidades tipo Twitter, etc., poderiam endereçar também esse mercado, que acabaram por endereçar. Aí acho que tínhamos razão, não é? E que por outro lado aquilo ia ser uma coisa que ia ser o que nós chamamos em português bem dito lusco-fusco, não é? Que ia acontecer, mas depois que aquilo ia parar um bocado. Se calhar estamos errados, que a longo prazo vai acontecer novamente e continuamos a ter e a olhar para redes sociais de voz, que é um pouco onde eu acho que o Clubhouse se insere enquanto mercado. Mas na altura foi essa a decisão. E qual é o teu maior antiportfólio? Tenho Portanto, 3 que são históricos, não é? Que é Snapchat Série Seed, que teria sido mudada a nossa vida e a minha vida para sempre. Stripe, Stripe Uhum. é Stripe boa. Série B, a série A deles foi pequeníssima e aí a lição foi diferente. Eu estive num painel com o John, que é muito jovem, e o Patrick, portanto o Patrick é o CEO, o John é o irmão, que é o presidente, e tivemos num painel em que ele dizia que ia mudar o mundo de pagamentos no mundo e não sei o quê, e eu sinceramente achei que ele devia ter tomado qualquer coisa nessa manhã e pronto. E fui simplesmente, não tomei a devida atenção ao que ele estava a dizer. E esse é um erro importante a não tomar. As pessoas têm sempre que olhar, mesmo para as coisas malucas em particular, tens sempre que olhar com cuidado. Uhum. E essa lição foi uma lição
como deves imaginar, muito cara, não é? E a terceira, que foi a pior, foi a Grab, não é? O Uber do Sudeste Asiático, mais que o Uber, porque eles também têm montes de métodos de pagamentos. Essa foi a pior, porque um dos dois cofundadores é uma senhora que se chama Willing Tan, que foi minha business analyst na McKinsey. E aí foi mais grave, porque ela pediu-me 3 vezes para se eu queria ser advisor da empresa, e em 2012 perguntou se a gente queria investir. E nós não investimos. Portanto, essa foi a mais grave de todas, eu Quanto é que acho. essa vale hoje? Não sei Não qual é a última sei. valorização. Não gosto de olhar Vale depois. muitos, Umas dezenas de bilhões, pelo menos. vale muitos Bs. Mas lá em cima, talvez uns 60 ou 70 bilhões no seu auge. Sim. Nós, quando falamos com startups, sobretudo na fase inicial, eh, aquelas que nós achamos que vale a pena nós falarmos e dedicarmos algum tempo em termos de discussão, procuramos muito perceber o que é que eles estão a fazer, o que é que eles pensam, mas também procuramos influenciar. Ou seja, damos o nosso feedback, não fazemos como os investidores normalmente fazem, que é ouvem e dizem ok, talvez, um dia. Nós mesmo que não investamos, gostamos de dar o feedback e discutir com eles a fundo as opções deles, etc, etc. Mas aí temos sempre um bocado o receio, também, por vezes ficamos naquela de não podermos influenciar demasiado, porque senão estão a comprar uma abordagem que não é deles. Como é que tu vês isso e como é que vocês abordam esse tipo de situações? Ou vocês nem sequer procuram influenciar, ou dar opinião sobre a visão da empresa? Acho que há duas questões. Há uma questão de as empresas que não investimos e investimos, como vocês, nós damos sempre feedback. Pela escala do que nós olhamos, não podemos dar feedback muito detalhado a toda a gente, não é? Portanto, só damos feedback mais detalhado a empresas que eventualmente estejam nas fases mais finais do nosso processo, em que nós, no final, depois dissemos, na realidade, não vamos investir. A segunda pergunta que tu fizeste, que eu acho que é se calhar a mais interessante e a mais relevante, é de influenciar. Obviamente que influenciamos e tomamos muitas vezes lugares no Conselho de Administração da empresa e, portanto, influenciamos de uma forma mais ativa. A minha analogia foi a analogia que eu parti um pouco antes, que é, nós somos treinadores na melhor das hipóteses, não somos jogadores. Se somos jogadores, está qualquer coisa de muito errado na empresa, não é? Certo. E, portanto, eu acho que há 3 arquétipos que eu costumo dizer. O ideal é sermos treinadores, mas isso depende, como tu dizias muito bem, isto é um tango, não é? Temos que estar os dois a dançar. O CEO ou a CEO e nós. Isso é a melhor hipótese. Há a pior hipótese, que também acontece muito em capital de risco, que é a malta que atira as garrafas de água lá para o campo e não sei o quê. Que é a malta que diz: epá, não, eu tenho uma opinião, a minha opinião é melhor que tu, tens que substituir esse jogador ou tu não devias estar aí a liderar a equipa. Ok? Que também acontece em capital de risco. E depois tens 90 a 95% das capitais de risco, que são o que eu chamo as cheerleaders, que é a malta com os pompons para cima quando aquilo corre bem e que depois desaparece quando aquilo corre mal, não é? Nós queremos ser coaches e, portanto, de vez em quando temos que dar feedback. Temos que dar feedback, fazemos-lo da melhor forma possível. Normalmente fazemos conversas one-on-one, não é? Nos conselhos de administração que vai estar à batatada necessariamente, não é? E o nosso feedback é dirigido e é fact-based, é baseado em dados, é baseado num conjunto de coisas, é baseado na nossa experiência nas áreas funcionais em que nós temos experiência, que não são todas. Portanto, nós não podemos dar a nossa opinião em coisas em que não somos de todo peritos ou que temos alguma experiência e tentamos direcionar o CEO e a equipa para isso. O conselho que eu dou sempre a todos os empreendedores é: ouçam opiniões qualificadas de pessoas que vocês acham que devem ouvir e depois tomem uma decisão. Porque vocês podem ouvir 3 opiniões diferentes, totalmente diferentes, e vão ter que tomar uma decisão. Que pode ser uma variação dessas 3 opiniões, pode ser uma das 3 opiniões, pode ser outra coisa totalmente diferente. Depois há de facto um momento, que é o momento final, em que as coisas não estão a correr bem. E aí já não é uma questão de influência. É uma questão de que é que tu fazes enquanto investidor se as coisas não estão a correr bem. Imagina que tu és o investidor, o único investidor que está no conselho de administração de uma empresa e é visível e claro que por alguma razão aquela empresa não pode ser liderada por aquele CEO. O que é que tu fazes? E aí temos que ter conversas complicadas, não é? Muitas vezes. Eu costumo sempre dizer, estas startups são sempre pessoais para os fundadores CEOs, sempre. Quando a coisa, it's not a personal decision, esta coisa muito em inglês que nós dizemos, it's not personal, não é pessoal. Não é É pessoal. sempre Não é pessoal, pessoal, isto são apenas. bebés, são os bebés destas pessoas que foram criados. E é preciso ter tato, é preciso ter alguma inteligência emocional boa e termos a conversa. Eu já tive que substituir CEOs de empresas nas quais nós investimos,
tento sempre encontrar uma forma da pessoa continuar ligada à empresa, ou de forma executiva, ou se ficar à mesma no conselho de administração, etc. Mas temos que encontrar uma solução para a Oh, empresa. Nuno, isso não é uma questão altamente polémica, não é? Portanto, se tu fores avaliar grandes empresas como, por exemplo, o Facebook, foi criado pelo seu founder, né? O Google, são os seus founders. O Steve Jobs, quando o tiraram de lá e iam afundando a empresa, tiveram que voltar a trazer o founder para salvar a empresa. Porque existe esta também corrente, muito em Silicon Valley, de VC founder friendly, né? E portanto foi o founder que teve a ideia, foi ele que criou aquele império. Quem são os investidores para chegar lá e dizer não, este CEO não serve, vamos meter aqui outro profissional que vai salvar a empresa. Esta coisa do VC, das VCs serem founder-friendly é marketing, na minha opinião, porque algumas das que dizem isso não são necessariamente as mais founder-friendly. E há evidência, tu podes ver que houve muitos CEOs trocados em empresas que foram investidas por algumas firmas de VC que dizem nós somos os tipos founder-friendly. A indústria, historicamente, tenta evitar substituir CEOs por razões óbvias. Pois há firmas que são um bocadinho mais agressivas na substituição de CEOs. Aquilo começa a correr mal um quarter, 2 quarters, um ano e Pimba, já substitui o foste. CEO. Acabou. Não é? Nós não estamos nesse campo idealmente, mas temos que estar num campo em que dizer, epá, isto de facto não está a correr bem, temos que mudar. Não é? Bruno, mas às vezes as questões nem precisam correr mal, porque todos nós compreendemos que as empresas podem necessitar de líderes diferentes em fases diferentes. Mas para ser sincero contigo, eu diria que o nosso objetivo quase sempre, 95, 99% das vezes, quando estamos a entrar na empresa, é conseguirmos ajudar aquele CEO, aquela CEO a escalar, aquele fundador CEO ou fundadora CEO a escalar, A crescer, né? a crescer no seu lugar. Sim, mas essas são todas as alternativas que vocês estão a falar, que são as alternativas boas. Mas há outra que é, chegas a um mal. conselho de administração e o founder e CEO diz, eu quero ir nesta direção, e os investidores dizem, tu és maluco, a gente tem que ir nesta direção. Epá, eu acho que o que normalmente acontece são coisas de nuance, temos um ligeiro desacordo nas coisas. Se há um desacordo massivo entre a camada de investidores, que normalmente é mais do que um, e o CEO, epá, aí então temos que ver as coisas. Mas se chegares ao ponto em dizer, epá, o que tu estás a fazer é uma estupidez das maiores estupidezes do mundo, aí sim. Aí tens que ter a conversa de, se calhar, isto não vai dar. E se calhar temos que discutir aqui se tu és o CEO certo ou não, se há aqui outra forma de darmos a volta à empresa, porque há depois muitas formas de resolver o problema, não é? Pode não ser a substituição do CEO, pode ser que o CEO diga, não, eu tenho aqui outro investidor que quer fazer a compra da empresa e vocês todos estão aqui e vão à vossa vida. E depois os investidores podem dizer, ok, eu por este valor vou à minha vida. E tu fazes lá o que tu quiseres com a empresa. Portanto, há outras soluções, não é só tirar o CEO do board, ou do lugar de CEO, por assim dizer. Até quando. Porque existe este conceito nas startups que é a empresa, que é dos fundadores, é dos investidores, né? Na verdade, um fundador, quando quer ter uma empresa, não vai buscar investimento, né? Porque a partir do momento em que tu vais buscar investimento, estás a entrar num contrato, quase num casamento, com outro investidor e estás a partilhar aquilo que é o teu bebé, né? Estamos há bocado a falar de bebés. E mesmo investidores que entram muito inicialmente, às vezes até sentem que aquele também é o bebé deles, né? Claro. Apesar deles não serem as pessoas que estão executivas, no dia a dia da empresa, se calhar não estão a executar como o founder, provavelmente não estão, mas arriscaram no momento em que mais ninguém acreditava naquilo, não é? A empresa não chegou àquele ponto, ou não teria chegado àquele ponto se eles também não tivessem investido, também é o bebé deles, e aí começam as guerras das empresas de quem é esta empresa. A empresa é sempre do fundador, não é? E depois os investidores têm maioria do capital, muitas vezes quando vais para a IPO, os fundadores nem sequer têm a maioria da empresa, né? Claro. Aliás, praticamente nunca têm a maioria da empresa, é raro os casos em que isso acontece, e portanto são empresas que são já dos investidores. Para mim, a empresa, a partir do momento em que tu decides ter investidores, é uma coisa que tu assumes enquanto fundador que é maior do que tu. Queres criar uma coisa que é maior do que tu, do que ti próprio, assim dizendo de outra maneira, a longo prazo. E é verdade, quer dizer, a empresa é dos acionistas. E os acionistas são quem são. E numa fase inicial, é provável que os acionistas maioritários ainda sejam os fundadores. Portanto, eu acho que na minha visão o que nós estamos a criar é uma coisa muito maior do que só os fundadores. Também é natural, se a empresa, isto depois depende se a empresa corre bem ou corre mal. Se a empresa corre muito bem, é natural também que o fundador CEO ou a fundadora CEO e que os fundadores tenham muito mais ações na empresa, se calhar. Ou então, não tendo tantas ações na empresa, como aconteceu também nos exemplos que estavas a dar de Mark Zuckerberg, etc., que tenham proteções, eles próprios. As super shares. As chamadas super shares, A os golden founder shares, que chamaram shares em e não sei Portugal. não sei quê. E aí os investidores aceitam porque dizem, isto na realidade és tu. E como és tu, nós aceitamos o facto de tu tens uns direitos que
em geral nós não aceitamos no mercado. Se as empresas correm muito mal, epá, nessa altura do campeonato trocam-se CEOs, trocam-se um conjunto de coisas e há casos, e bem documentados, de empresas que de facto correram mal até uma determinada altura, que foram tomadas de conta, essa empresa, as pessoas que tomaram conta não eram os fundadores e que as empresas depois resultaram excepcionalmente bem e que entraram em bolsa, etc, etc. Não é? É verdade. Portanto, há muitos exemplos desses também. Muito bem, Nuno. Olha, vamos então à nossa frigideira, já vamos continuar a nossa conversa no nosso Extended. Entretanto, querer aqui uma frigideira para ti, para tu escolheres um ingrediente. Muito bem. Dizes que a rejeição e ouvir não podem ser traumáticos. É um trauma que carregas até hoje? Epá, depois perguntas dessas. A Não é? frigideira lixada. Eu quando digo que a rejeição não pode ser traumática, o que eu quero dizer com isso é um bocadinho esta dimensão de que a rejeição faz parte da nossa vida em tudo. Pessoas que nos dizem não todos os dias, e pode ser coisas simples, dizem não, não podes estacionar aqui, como é não do estilo já não estou interessado em ti, estamos numa relação já não estamos interessados um no outro. Um, Quando eu digo que não podem ser traumáticas é que, como fazem parte da vida, nós temos que, ao fim e ao cabo, processá-las. E a minha teoria, que é a teoria que eu adoto muitas vezes com os empreendedores que eu apoio, que ajudo, não só os que eu invisto, mas também que ajudo de outras formas, é que nós temos que criar um ímpeto positivo. Isto não é aquela coisa do grit e resilience, de eu vou superar isto, não sei o quê. É mais do que isso. É esta capacidade de dizermos que calhar isto é bom. Mesmo parecendo mal, neste momento é bom. E se é bom, a minha analogia é a analogia do trampolim, que é se eu caio no trampolim, eu estou a cair, mas se eu acertasse no trampolim de uma determinada forma, se calhar consigo voltar para cima mais rápido e consigo voltar mais para cima do que estava antes. E por isso é que eu digo que não podem ser traumáticos. Obviamente que ficam sempre restícios na nossa vida. Nós não, como seres humanos, a nossa capacidade de eliminarmos tudo não existe, não é? Alguns temos mais capacidade de eliminar o passado e andar para a frente, outros temos menos, mas isso não existe. Mas é nesse sentido que eu digo que não podem ser traumáticos. E é isso mesmo, pessoal. E a vocês, obrigado por terem aguentado até aqui. Deve ter sido porque foi interessante. Não, não nos rejeitaram, pelo menos. Já sabem, voltamos com o próximo convidado no próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Eu gostava que tu partilhasses connosco um bocado o teu perfil, porque segundo entendo, tu vens da área tecnológica, da área técnica, não é? Portanto, não tem nada a ver com investimentos. Tens um percurso muito variado, quer em termos de empresas onde trabalhaste, quer em termos de geografias por onde andaste. Aliás, saíste muito cedo de Portugal. Queres dizer porque é que tu saíste de Portugal? Ainda por cima foi numa fase, foi num tempo já foi há muito tempo. Eu saí de Não foi Portugal, naquelas ondas de imigração, não diríamos assim. foi numa altura de onda de imigração natural, eu acho. Eu saí de Portugal, eu já tinha trabalhado em Paris e em Madrid e voltei a Portugal e depois saí de Portugal em 2003, portanto faz 20 anos este ano. Um, e saí de Portugal, sem referir empresas especificamente, saí de Portugal porque entendi que a forma de trabalhar em Portugal na altura não era ideal para mim. Eu sou uma pessoa um bocadinho estranha, não é? Acho que sou demasiado germânico para ser latino, portanto acho que ambientes anglo-saxónicos funcionam bem para mim porque estão algo no meio. E achei que a meritocracia em Portugal não existia. Aliás, poderá ser uma discussão sim, se hoje já existe ou não, mas há 20 anos atrás já não existia. Havia um bocadinho o que eu chamaria a apologia da mediocridade, ou seja, tu ficas uns quantos anos na empresa e és promovido. E se és amigos do chefe, e se vais jogar golfe com o chefe, etc., és promovido. Se tens a melhor ideia na mesa e me tiras a luz de mim, que eu sou o chefe, vais nas orelhas, não é? E eu depois passado por isso durante alguns anos e trabalhei em empresas fantásticas que foram muito formativas para a minha vida. Não vou dizer nomes, mas as pessoas podem ver no meu LinkedIn. Achei que não se coordenava comigo. Eu tinha ambições de querer ser o melhor possível, de aprender, ir para o próximo nível, mas depois de ser reconhecido por isso. Ser promovido, ser levado ao próximo nível. E na última fase que estive em Portugal não fui promovido 2 vezes em avaliações semi-anuais por razões que acho que tinham a ver com a minha idade, para ser muito sincero, era demasiado novo. E decidi, acabou, isto não é para mim. E mandei 150 CVs para Londres, tive para aí 10 respostas positivas para irmos a processo e acho que no final tive para aí 4 ou 5 ofertas. Portanto, não foi assim uma percentagem fantástica. E de uma dessas ofertas mudou a minha vida.
fui para uma organização fantástica, trabalhei com uma pessoa que se tornou meu mentor, fui promovido montes de vezes, e o resto é, como eles dizem, a história, não é? Foi o que Uhum. aconteceu. A determinada altura foste parar à China, não é? Fui um bocadinho, fui trabalhar para a McKinsey na China, depois de ser cliente da McKinsey, que é sempre uma coisa estranha, toda a gente acha isso estranho. Eu fui para a China como Senior Expert e membro da equipa de liderança para a Ásia Pacífico, Tecnologia, Média e Telecomunicações. Acho que ainda Normalmente os, tenho do o Maqui- título do normalmente mais. os tipos do McKinsey é que vão para os clientes, não é? E Exatamente, é o não é o contrário. contrário, normalmente. Acho que sou o Senior Expert mais novo de sempre da história da McKinsey. Fui para a McKinsey com 29 anos como Senior Expert e como membro da equipa de liderança. Fui para Pequim e foi algo transformador na minha vida. Acho que a Ásia, naquela altura, talvez ainda hoje, mas a Ásia naquela altura foi extraordinário. E a Ásia não existe. Nós costumamos sempre falar da Ásia. A Ásia não é bem um continente, é uma coleção de países que são todos muito diferentes. Eu trabalhava na Coreia, no Japão, na China. E depois ia para Bangladesh, ia para a Indonésia, que são países totalmente diferentes, com desafios diferentes, mas também com muito interesse. Foi algo que mudou a minha vida profundamente. E como é que se dá movimento para Venture Capital? O O que é movimento, o clique? o clique começa na minha transição de Londres para a Ásia. Eu quase a sair de Londres, estava a trabalhar com uma startup de origem israelita que tinha operações na Alemanha e no Reino Unido e ajudei-os num conjunto de coisas como advisor e senior advisor e depois ajudei-os a venderem-se. Venderam-se a uma empresa cotada na Nasdaq, uma venda fantástica. Eram 3 irmãos que fizeram muito dinheiro nessa transação e foi algo fantástico. E eu percebi uma coisa muito engraçada sobre startups, que não é só velocidade. As startups não é só terem muita velocidade, porque às vezes acho que as empresas grandes conseguem ter velocidade também. É a aceleração. A aceleração das startups é uma coisa extraordinária. E eu fiquei viciado naquilo. E estive na McKinsey durante 6 anos e usando termos do famoso Lou Gerstner, que também é um McKinsey alum, que liderou a IBM e que fez o turnaround da IBM. Eu fiz uns quantos elefantes dançarem na McKinsey. Tenho muito orgulho nisso. Fiz uns quantos elefantes de grandes empresas, mesmo fazerem coisas extraordinárias. Fiz, quer dizer, ajudei, era consultor. Portanto, fiz na medida em que ajudei-os e suportei-os a irem para esse nível. Mas tinha saudades da aceleração, eu queria a aceleração. E Mas portanto, como é nessa que tu altura comecei a diferes? trabalhar, O que é que diferes a velocidade da aceleração? porque a aceleração é aquela coisa de ir do 0 aos 100. Eu acho que há empresas que conseguem estar no 100. Agora, para chegarem aos 100 demora muito tempo. É tipo aquele barco para virar demora imenso tempo, ou o tanque, não é? Para virar demora imenso tempo. As startups não, as startups viram e vão, quer dizer, mas Portanto, é a aceleração, a agilidade, a agilidade, a né? flexibilidade, o conseguir fazer coisas muito rapidamente, não é? As grandes empresas não conseguem fazer isso. Ok. Então olhaste para esse mercado e pensaste, está aqui uma coisa super interessante, como é que eu me envolvo? Como é que eu me envolvi? E foi um bocadinho por acaso. Conheci uma pessoa, inicialmente, que estava sediada em Silicon Valley, passava algum tempo na Ásia, um fundador de uma startup, que me disse: "Epá, tu és um gajo ideal para nos ajudar nisto." Tornei-me advisory board member da empresa, depois tive mais uns quantos advisory board memberships de umas quantas startups de Silicon Valley. Portanto, estando na Ásia, comecei a passar algum tempo em Silicon Valley, de vez em quando ia lá, desde 2007, e depois chegou O um teu ponto valor em para eles era o facto de estares na Ásia e conheceres a Ásia. eu acho que era essencialmente duas coisas. Era o facto de eu estar na Ásia e eu ser uma pessoa de móvel, quando móvel era cool, não é? Uhum. Móvel em 2008, se te lembras, a App Store lançou-se em 2008. Portanto, até esse ponto, móvel era telemóveis, é uma forma de nós comunicarmos, não é? Com os smartphones mudou tudo. Hum. E depois, de repente, este tipo Nuno está a trabalhar nos mercados mais envolvidos, mais evoluídos de móvel do mundo, que são os mercados asiáticos, etc. Ele tem aqui uma mais-valia de conhecimento para nos Estavas no ajudar. sítio certo, no momento certo. Exatamente, exatamente. Ahm, e basicamente foi isso. Comecei a trabalhar com startups e depois houve uma altura em que eu disse: o que é que eu faço a seguir? Gosto muito de estar aqui na McKinsey, mas quero fazer coisas a seguir e acho que o meu ímpeto de empreendedor nunca desapareceu. E por outro lado, eu não queria fazer só uma coisa. E a noção de ter um portfólio de atividades e trabalhar com um portfólio de empresas, de ajudá-las de certa maneira e ter skin in the game, ter dinheiro, onde quando a minha boca falava, ter algum dinheiro também lá à frente, foi o que me levou a criar a minha primeira firma de capital de risco, que foi Strive Capital, em 2010. Porque, na verdade as pessoas às vezes não pensam sobre isso, mas mesmo o venture capital, portanto o gestor do capital de risco, numa fase inicial faz exatamente o que os empreendedores têm que fazer, que é vão angariar capital de outros, né? Portanto, Exatamente. um fundo de venture capital tem outros investidores que colocam dinheiro nesse fundo para eles para investir, né? E portanto tu no início tens que ir fazer um pitch
a outros fundos de pensões, a outros investidores privados que não querem investir diretamente nas startups, mas querem dar o dinheiro a alguém para gerir. Portanto, passas por essa parte também de empreendedor de angariar capital. E como eu disse inicialmente, como eu já falei noutras ocasiões, é o pior tipo de empreendedorismo, porque é tão difícil. Quando as pessoas dizem eu não quero investir em ti neste momento, numa firma de capital de risco, eles estão a falar de não quero investir neste fundo. Portanto, a gente se volta a falar daqui a 4 a 5 anos. Se as pessoas dizem não querem investir em ti neste momento como startup, se calhar a gente volta a falar daqui a 6 a 12 meses, ou na próxima ronda, ou na ronda que eu ainda estou a levantar. E na realidade estás-te a vender essencialmente a ti. Firmas como nós na Chameleon já podemos mostrar produtos, já podemos mostrar coisas, mas em geral em Venture Capital as pessoas estão-se a vender a si próprias como gestores de fundo, não é? Eu não tenho um produto normalmente para vender. Portanto, eu diria que é um empreendedorismo um bocadinho mais complicado. Uhum. O de levantar dinheiro nos fundos. Então, e agora conta-me lá. Vocês têm um podcast, tu também és Sim, co-host, que é o Tech Deciphered, né? sim, As pessoas podem ver. E vocês, eu ouvi um episódio em que vocês, ou pelo menos chamaram-se os Nostradamus da previsão do contexto macroeconómico, no fundo, que a gente vive um bocado hoje, sim. muito ligado à parte económica, mas também à parte de startups e de venture capital, que as avaliações caíram Uhum. brutalmente, temos todos estes problemas económicos que temos. Como é que isso se deu? Como é que vocês se podem auto-intitular nos Nostradamus? Como sempre, a posteriori, não é? Porque a Claro. priori não podias. Mas só para dar um pouco um lamiré do que nós fazemos, eu faço isto com o Bertrand Schmitt, que foi o fundador da Appenny, foi uma empresa na qual investi, foi CEO durante 8 anos na Appenny. E nós fizemos, penso que foi uma duologia sobre a bolha. E quando fizemos a duologia sobre a bolha, que foi meses antes deste episódio em que nós dissemos que tínhamos razão, acabámos por lançar o nosso segundo episódio da bolha na semana em que foi peak bubble, não é? Na semana em que os mercados americanos bolsistas estiveram no seu nível mais elevado. E quando aquilo crashou, nós fomos olhar para trás, literalmente, a posteriori, como eu disse, e dissemos, naquela semana nós lançámos por acaso o episódio e foi naquela semana que aquele foi peak bubble. Isso foi o primeiro caso, foi por sorte. Nós andávamos já a falar da bolha há algum tempo. E era óbvio para nós que os valores das empresas em bolsa e em mercados privados estavam sobrevalorizados de forma dramática. Acertarmos na altura exata não é o nosso negócio. Não é Olha, isso queres que ser nós fazemos. Nostradamus outra vez? Desculpa? Queres ser Nostradamus outra vez e prever o que é que vai acontecer nos mercados nos próximos Não meses? sei, não sei. Nós, por exemplo, temos estado a falar de uma coisa já há algum tempo da recessão, que vai haver uma recessão e não está a haver ainda. Portanto, é estranho, mas se calhar vai haver. Achamos muito estranho não haver uma recessão. Se calhar Mas, quando este enfim. episódio sair já estamos em recessão. E por aí já posso novamente eu fazer um episódio da Tech Deciphered com o Bertrand, não é? Nós Estamos vamos novamente na naquele recessão, dia. exatamente. Mas olha, não é- Os juros nos Estados Unidos voltaram a subir, portanto, Exatamente. é muito provável que estejam Entremos em a recessão a tocar uma mesmo. altura. Mas essa questão de estamos numa bolha também é um bocado, como é que eu vou dizer, previsível. O nosso sistema capitalista é feito de bolhas, nós estamos constantemente em bolhas. Claro, mas Rebentamos bolhas, fazemos novas bolhas. Rebentamos mas bolhas, tu te fazemos novas lembrares, na bolhas. altura ninguém falava disso. Não é? Isso Mas é a parte verdadeira, que Isso é praticamente uma ninguém característica fala da de bolha, que é quando estamos na bolha, Mas nós alguém nunca tinha que falamos da falar, bolha, alguém né? tinha que dizer, isto é uma bolha, vocês são todos idiotas, quer dizer, está tudo a apostar em empresas, desculpa lá o termo, mas estás tudo a meter dinheiro numa empresa, não é? E estás a dizer que a empresa vale 1 trilhão qualquer coisa, quando a empresa não pode potencialmente valer 1 trilhão Não qualquer interessa. coisa. Porque se estás numa bolha, toda a gente acredita que estás tudo sobrevalorizado, tu navegas a onda. Ou seja, tu até podias ter muitos investidores, e eu seguramente tinhas, eu não acredito que não houvesse, que tinham noção do que é que estava a acontecer e que estava tudo sobrevalorizado. Mas sabiam que, por exemplo, no mundo Venture Capital, tu entras numa ronda para na ronda a seguir a empresa ter mais avaliação. Se está tudo louco, ela vai ter mais avaliação. Sim, mas repara, se estamos a falar de mercados de bolsa, é diferente de Venture Capital. Falando de Venture Capital, se eu entro numa empresa, numa altura em que há uma bolha em mercados privados, que são os mercados em que nós investimos, neste caso, em que a empresa está vastamente sobrevalorizada, isso é uma ideia totalmente idiota. E houve muitas vezes a fazerem isso. Portanto, se tu não tens disciplina numa altura em que acreditas que estás numa bolha, e posso dizer que muitas das vezes que eu conheço, algumas das melhores do mundo, entraram em rondas que claramente a empresa estava vastamente sobrevalorizada e a seguir o valor da empresa não é esse, não é? Fizeste qualquer coisa de profundamente errado. Sim, mas eles estavam com a esperança de que, quando bolha chegasse o cons- momento que é a China, a bolha ainda não tivesse rebentado. Sim, mas Tá- a bolha estavam a já apostar estava há na- muito tempo, quer estavam a dizer, nós apostar já na vimos numa pirâmide. bolha até entrar Estavam a antes. apostar na pirâmide. Claramente, isto é quase. O que estás-me a dizer é que eles estavam a jogar numa onda de Ponzi, não é? A gente mete aí Claro. o dinheiro, mas a gente depois sai com mais dinheiro porque, enfim, Que é o que é, né? porque alguém. Ou pelo menos é o que era, claramente. Claro.
Se calhar foi essa a aposta deles e se calhar eu estou a ver mal a jogada, mas pronto, nós não fizemos muito disso, felizmente ou infelizmente não fizemos muito disso e fomos, eu acho, muito disciplinados, diria em quase todos os investimentos que fizemos, certamente em todos os investimentos que liderámos durante essa altura. E inclusive tivemos alguns investimentos em que não entramos por causa disso, porque achámos que não fazia sentido. Um, a cada um o seu. Porquê a bolha? Porque a bolha, desculpa? Porquê a bolha? Porquê que apareceu a bolha? Eu acho que a bolha foi prolongada. A bolha teria acabado em alguma altura, em 2020, 2021, mas apanhámos o Covid. E depois com o Covid E houve uma com- data de e- injeção de E capital. como houve uma injeção de capital para suporte a consumidores, o que acabou por acontecer foram os mercados bolsistas que continuaram todos a subir. E os mercados bolsistas, como nós sabemos, depois propagam-se aos mercados privados. Porque já toda a agora gente diz cripto vai também, haver né? um mercado bolsista, não é? Já agora a cripto também, que também está E depois o claramente cripto ajudou ligado. ainda mais. O cripto ajudou ainda mais, mas também eu acho que foi propagado também por este incentivo a consumidores que foi feito na Europa, foi feito nos Estados Unidos e muito dele eu acho que bem feito no sentido de isto podia ter corrido muito pior. Mas obviamente com isso tivemos montes de emissão de moeda no Dinheiro. mercado que não devia ter provavelmente acontecido da forma como aconteceu. Temos depois a inflação e agora estamos a tentar apanhar a inflação, se calhar apanhamos uma recessão e pronto, Mas é assim a continuamos a vida. emitir moeda, não é? Emitimos muita moeda. Continuamos a emitir muita Continuamos a moeda. emitir. Isso Nós não, eles. os americanos, os americanos em particular, enfim, eu acho que de certa maneira tens razão. Isto há sempre bolhas e há sempre busts, não é? E, portanto, tu tens de jogar a onda, é um facto. Mas se estás só a jogar na onda, tens um perigo grande, não é? Estás a jogar com uma volatilidade, eu acho que adicional, muito, muito grande. Sim, mas estás agora a olhar para o mercado, né? Dizes, há um ano havia uma bolha, agora não estamos em bolha, então agora é a altura de comprar, porque daqui a 4, 5 anos ou 10 anos, ou seja, quando for, vai ter que haver outra bolha. Claro, agora é fantástico. Não, agora é fantástico. Agora é a altura de estar no mercado e mudámos no mercado em que os empreendedores, eu acho que sequer isto não é super visível a todas as pessoas em Portugal, mas os empreendedores, sobretudo em sítios como São Francisco, partes da Europa em geral, eram quem ditava os termos e a forma como eram feitos estes negócios, dizer a valorização é esta e eu quero ter direitos especiais e não sei o quê. E agora o poder volta novamente às capitais de risco a dizer não é assim. Agora nós temos mais poder. E também é cíclico, isto vai mudar novamente. Portanto, eu já passei por vários ciclos desde que ando a fazer isto. Uhum. E temos que aceitar que isto passa por vários ciclos e é assim a vida. É pelo teu do tom de voz, percebo que tu gostas mais deste ciclo, não é? Gostas de chegar lá e tu Não meter sei, os porque às teus. vezes também cria maus hábitos, não é? Não sei se eu gosto das coisas no meio. Eu gosto de ser muito justo com as startups em que investimos. Porquê? Porque nós, ao fim e ao cabo, como eu disse também já várias vezes, nós estamos a casar-nos. E como nos estamos a casar, vamos estar juntos pelo menos, neste caso é um casamento a tempo limitado, não é de longa duração, é de 7 a 10 anos, não é? Normalmente, estamos a entrar cedo. Que é mais ou menos a média dos casamentos Pronto, entre mais ou humanos menos, também. Né? mais ou É menos. mais ou menos a mesma coisa. Infelizmente. E portanto, se estamos a fazer isso, epá, não posso estar a colocar lá uma cláusula que é para ver se aquilo passa, que depois o empreendedor daqui na próxima ronda, quando está a fazer lá due diligence com outro investidor, dizem você tem uma cláusula que os gajos anteriores meteram aí que isto não é assim muito kosher, isto não está muito alinhado com o mercado. Portanto, tens de tratar as pessoas bem, sempre. Portanto, eu gosto de coisas no meio, eu gosto Sim, de mas coisas tens a em que estamos capacidade de numerados. conseguir, quando o empreendedor precisa do capital, não é? E há menos pessoas dispostas a colocar capital nele, consegues baixar as avaliações, consegues ter Claro. mais capital na empresa, mais. Mas eu acho que é muito má equity. prática. Nós somos um negócio de buy side, somos um negócio de compra, capital de risco. Não somos um negócio de sell side, não vendemos. Somos um negócio de buy side, como se costuma dizer em banca. É muito má prática nós exercermos poder só para poder. Porquê? Porque se nós dissermos a empresa, nós até podíamos aceitar entrar na empresa com uma valorização de 15 milhões, mas demos 12 porque queremos mais da empresa. E os 12 na realidade criam um mal-estar e criam uma má relação com o empreendedor, se calhar mais valia fazermos 15. E eu acho que é aí a arte, a parte que já não é tão científica, a arte de ser investidor. Esta de criação de uma relação que mesmo na sua fase inicial é uma relação que tem como intento ser uma relação de longa duração. Sim, mas é da natureza humana. As pessoas aproveitam. Tal como os empreendedores, quando estás na bolha, dizem estas são as condições, queres entrar, entras, não queres, não entras. Né? E tinhas situações em que chegava ao pé do investidor a dizer é tanto, se o investidor até fazia perguntas, ele dizia pá, esquece. Esquece Estás lá a fazer isso. demasiadas perguntas, eu tenho aqui outros que vão meter dinheiro. Esquece. outros que não calados. Exato. Portanto, é da natureza humana. Quando tu tens o poder, tu exerces o poder. Imagino que agora é o inverso. Claro. Os investidores têm mais poder. Claro. O quê? Queres dar só 15% de capital da tua empresa? Não, a gente Eu quer quero 25%. 20.
Ou 25, sim. Né? E portanto Claro. acho que isso também faz parte da natureza humana. Mas lá está, são estes ciclos vão sempre andar, existe um equilíbrio, daí haver o custo de oportunidade ou o timing certo para criar startups também, e criar estas empresas, Sim. porque às vezes, se calhar é no momento certo da bolha, do ciclo da bolha que tu deves criar as empresas, tal como em termos macroeconómicos. E olhando assim, porque uma das coisas que os VCs fazem é olhar muito para o futuro, né? Porque tu quando investes, investes para as empresas que vêm daqui a 5 10 anos. E portanto também estás a pensar muito no que é o futuro do mundo e da economia mundial e para onde é que isto vai, quais são os teus feelings e previsões nessa área. Ou seja, como é que vocês direcionam a vossa estratégia, como é que vocês vêem o mundo? Tenho tendência a dizer que nós não passamos tempo suficiente a olhar para a macroeconomia e para a geopolítica e não sei o quê. E acho que é verdade. Acho que nós em Venture Capital passamos muito tempo a fazer micro. Nós, estás a dizer nós no mundo Nós, VC. na indústria de VC. Eu acho que se tivesse que opinar sobre a situação macro do mundo e geopolítica, estamos a entrar num período, infelizmente, de termos coisas cada vez mais em silos, não é? A China está lá no seu sítio, tem a sua dinâmica, estamos a ter uma guerra O fim da globalização. económica. Eu acho que de certa maneira vamos ter um período interino que vai ser longo de transição, em que vamos ter o inverso da globalização, vamos ter silos. Eu acho que vamos voltar eventualmente à globalização, não sei quando, isso não consigo prever. Mas acho que a China fechar-se é uma coisa importante. A China querer ser, e já é, o segundo poder do mundo e querer ser o número um, também já está a acontecer. Ahm, Termos interesses que são claramente mais regionais e mais específicos, por exemplo, na Europa, no Sudeste Asiático, na Índia, também já está a acontecer e vamos começar a ter por assim dizer, uma guerra de procura de vantagens competitivas em tecnologia que eu acho que não tivemos antes, não é? A coisa dos semicondutores, quando falamos, por exemplo, muito da guerra do Taiwan, se vai acontecer ou não vai, e os chineses vão fazer qualquer coisa com Taiwan, tem a ver com, por exemplo, semicondutores, não tem a ver só com a unificação da Certo. China, não é? Portanto, Até tem pouco se calhar a ver com isso. se calhar tem mais a ver com os semicondutores. E como tal, Se nesse não fosse os sentido, semicondutores, ninguém queria saber de Taiwan. Só exatamente. a China. E portanto começamos a ter algumas dinâmicas, eu acho que interessantes, e preocupantes, que nos levam a isso. Depois, a nível político, temos claramente esta questão do popularismo e da inversão para uma bipolarização da política a nível mundial, que eu acho que na Europa, talvez até há 4 5 anos tinha sentido mesmo, mas que hoje em dia sente-se muito mais, em que a direita está mais à direita, a esquerda está a ir mais à esquerda. Nos Estados Unidos já sentimos isso há algum tempo, eu acho que na Europa estamos a começar a sentir muito, muito fortemente, que vai levar, eu acho que, mais uma vez, não só as coisas serem cada vez mais regionais e domésticas e silos, mas também a não se endereçarem as questões fundamentais da sociedade, não é? O que é que nós andamos aqui todos a fazer, que sistemas de segurança é que precisamos ter para termos, por exemplo, saúde boa, boas estradas, infraestruturas, etc, etc. Ou seja, estás a dizer, estamos a distrair-nos, não é? Estamos a distrair-nos, não é? E portanto, como estamos a distrair, o que é que vai acontecer a seguir? Epá, vai haver muita gente aqui que eu acho que vai haver muitas, desculpa lá o termo, ovelhinhas e carneiros, muitas pessoas que vão todas para a mesma direção e depois, sequer não é isso. O que é que isto nos afeta a nós no nosso mundo micro, como eu E o que é costumo que dizer? significa para os Para empreendedores? nós e para os empreendedores, eu acho que vai ser um mundo de oportunidades muito diferentes, porque como tudo, isto tudo cria oportunidades, E não é? estás a dizer muito, mas também não estás a dizer nada. Não, Vai ser um estou mundo a de dizer, oportunidades o diferentes. que eu estou a dizer é que vais começar a ter, por exemplo, eu acho que mais esta coisa de teres players globais que dominam o mundo, o one player takes it all, em muitas áreas vais deixar de ter isso, porque se os mercados são mais domésticos, regionais, etc., vais ter players que vão ganhar naqueles mercados. Ou seja, vais ter mais Vai players haver, locais, Sim, maior, acho que vão monopólios ganhar. mais locais, digamos assim. maior Vão ganhar. fragmentação, não é? E essa fragmentação não é má. Aliás, a China, o mercado da China de startups, que é extraordinário, que, como costumo dizer, vai dominar o mundo. Eu acho que Pequim, provavelmente, a alguma altura, vai ser mais significativo do Silicon Valley, definitivamente. Vai ter essa dimensão, porque o mercado chinês é enorme. Claro. E Silicon tem Valley está a potencial. ficar sem bancos, não é? Exatamente. Está tudo a fechar. Infelizmente, e bancos bons. Eu já agora acrescentava aí que acho que, do ponto de vista daquilo que nós estamos a observar, o grande perdedor vai ser a Europa. Porque a Europa já era um perdedor quando foi da globalização, não é? Porque deixou sair uma data de indústria para o Sudeste Asiático e para a China, tal como os Estados Unidos, não é? Mas os Estados Unidos conseguiam ter o domínio tecnológico
e isso de alguma forma permitia que continuasse a ter empresas globais a nível mundial. Portanto, mesmo as novas empresas tecnológicas são praticamente todas americanas, a maior parte delas. Algumas já não são, não é? Já são No chinesas, Ocidente. mas do Ocidente sim. E a partir de agora, com este conflito, com o conflito, com o afastamento da Rússia, no fundo com a quebra, eu lembro-me que o Friedman da Stanford já Uhum. defendeu há muitos anos que isso ia acontecer, que a grande prioridade dos Estados Unidos era separar a Alemanha e a Europa da Rússia, não é? Porque uma com o grande potencial tecnológico e outra com todos os recursos praticamente ilimitados podiam ser uma potência que fizesse moça aos Estados Unidos, pudesse enfrentar os Estados Unidos. Eu acho que neste momento temos um corte completo e a Europa vai se desindustrializar ainda mais, não é? Porque toda a indústria alemã cresceu que é costuma-se dizer que é o motor da Europa, não é? A Alemanha é o motor da Europa, ela toda foi desenvolvida com energia barata, não é? Energia barata russa, coisa que agora já não tem esse acesso. Eu gostava de dizer duas coisas que concordo plenamente com tudo o que disseste, mas dois pontos. O primeiro, esta noção de que eu lembro do Lee Kuan Yew, que foi o fundador, o líder fundador de Singapura, que já faleceu. Ele num evento um bocadinho à porta fechada, alguém lhe perguntou qual é o futuro da Europa. Já foi há muitos anos atrás. E ele disse uma coisa que me chocou profundamente. Ele disse, com todo o respeito que vocês merecem, isto vai ser Estados Unidos e Ásia, e a Europa vai ser fantástica para turismo. E depois elaborou porque é que dizia isso e entrou em detalhes. Portanto, isto foi um bocadinho, prendeu-nos a atenção, tipo jornalismo, e depois explicou o que é que queria dizer. Eu espero que não seja isso. Ahm, eu acho, e sem querer ser demasiado político, há muitos anos atrás, fui relembrado disso recentemente porque a residência eu não vivia aqui em Portugal, vivi durante um curto espaço de tempo, fez 25 anos, e lembro-me do professor Cavaco Silva ir lá, e eu fiz-lhe essa pergunta, nessa altura, há 25 anos atrás, que foi, o nosso futuro da Europa, nós temos futuro se não formos uma Europa federal, se não tivermos Estados que de facto abdicam ainda mais da sua soberania, para se não ser Estados que fazem parte disto, mas temos um governo federal que nos gera um bocadinho a todos, Mais numa lógica dos Estados em que Unidos, né? temos, um bocado uma lógica dos Estados Unidos, por exemplo, capacidade militar, etc, etc. Um, e não querendo dizer qual foi a resposta dele, para mim a resposta era essa. Eu acho que nós teríamos que A fazer resposta dele foi isso. não. Não vou dizer, depois, Então, se a tua depois do resposta era que episódio. sim, a dele era não. Não vou dizer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a Europa Federal era a única forma de nós irmos para outro caminho. Mais uma vez, sem politiquices. Porque eu acho que nós teríamos que ter uma visão mais unificada do que somos. E esta coisa de nós dizermos nós O que somos tu- mais diferentes dos alemães, nós não somos assim tão diferentes dos alemães como achamos que somos, por exemplo. o que tu estás a dizer é que as fronteiras não fazem sentido. De certa maneira é isso, não é? Mas as fronteiras, cá para nós, não fazem sentido de lado nenhum, Sim, não é? Não são só linhas imaginárias. São linhas imaginárias, sem dúvida. Portanto, não fazem sentido de lado nenhum e nós somos mais diferentes das formigas e das abelhas, não é? claro. Do que dos alemães, dos africanos ou dos nigerienses ou dos chilenos. Portanto, de facto, o que nós estamos a fazer, este jogo de poder, isto é um jogo de poder, não é? É um jogo de brincadeira de meninos que têm poder e que querem ser mais que os outros, não é? Claro. Portanto, enquanto as coisas continuarem a acontecer assim, e infelizmente nós estamos a viver uma época de retrocesso civilizacional, não é? Que, que não sabemos quais vão ser as consequências. É um passo atrás para dar dois à frente. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Mas olha, então Bem, estou cá para ver. quais são as oportunidades ou quais são o que é que os empreendedores devem pensar então nesse novo mundo? Porque quando nós estamos a construir uma startup, é uma coisa que nós constantemente falamos. Nós estamos a construir uma empresa para daqui a 5, 10 anos. Nós não estamos a construir uma empresa para amanhã ou para o próximo ano. Portanto, com base nisso, o que é que aconteceu há 10 anos no mundo? Ou como é que o mundo era há 10 anos atrás? Era diferente do que é hoje. E portanto, o mundo daqui a 10 anos, é seguro assumir, vai ser diferente daquilo que é hoje também. E quando nós estamos a criar uma empresa, estamos a pensar nesse mundo futuro. Claro. Se tu dizes, ou se vocês dizem que a Europa vai perder relevância, ou vai ser Y, ou vai ser Z, isso também tem impacto na forma como nós construímos negócios. Claro. Isso significa que os empreendedores devem começar a pensar
fala-se muito em Portugal em dizer vai internacional primeiro antes de ir para o mercado nacional, não é? Se calhar Sim. já temos que começar a falar vai intercontinental primeiro antes de ir para o Uhum. mercado europeu. Os empreendedores têm que pensar em termos muito estruturantes de estratégia. E estes termos muito estruturantes de estratégia são as forças, não é? As forças, as famosas forças do Porter, ou as 6 forças do Grove, não é? E as duas forças que eu acho que são particularmente importantes de entender neste momento são regulação, porque como estávamos a dizer, os governos estão a imiscuir-se mais nos negócios de empresas com regras sobre os dados, regras sobre privacidade, regras sobre um conjunto de coisas. Portanto, regulação é mais importante do que provavelmente foi nos últimos 20 anos. E a segunda coisa é o que eu chamaria o consumidor final, que poderá ser empresa se for B2B, ou poderá ser um consumidor como eu ou tu, se for consumer. E aí o que é necessário entender é o shift que nós estamos a ter a nível demográfico neste momento. Por exemplo, dando o exemplo de consumidor e não, neste caso, de empresas, mas o shift que nós temos de ter em consumidor neste momento é extraordinário. Em que temos os Gen Zers que estão a tomar conta do mundo, vamos ter os alfas que vêm a seguir, mas mais do que isso ainda temos os seniors, as pessoas que têm 65 anos de idade ou mais, que é a nossa primeira grande geração de seniors, que é totalmente formada em digital e que sabem usar todos os mecanismos digitais. E deixamos de ter esta dicotomia em senior em que o cliente era o filho ou a filha, tinha que fazer o setup lá daquilo, e depois, na realidade, quem ia usar ia ser o senior, não é? Portanto, estes shifts que nós estamos a ter em regulação e nestas taxonomias, como eu chamaria, de consumidor e de empresa, tem que ser algo em que os empreendedores têm que passar cada vez mais tempo. E deixar-se de coisas, porque isto vai mudar e vai mudar rápido. Se é ir em continental primeiro, depende do que é que tu vais fazer, não é? Quer dizer, se tu vais fazer uma coisa que é consumidor vertical numa coisa que é muito específica à tua região, quer dizer, não, esquece o intercontinental, não vai dar em nada. Uhum. Mas eu acho que esta noção que nós temos em Portugal, começamos a empresa em Portugal, isto é um test bed e depois vamos para outros sítios e não sei o quê, pá, cada vez funciona menos, para ser sincero contigo, por várias razões. Porque este mercado não só tem as suas especificidades, que são óbvias, mas, por exemplo, se eu estou na área de B2B, estou a fazer uma coisa de software as a service, não é? Os meus ciclos de venda em Portugal são atroz. Se eu estou a tentar vender a clientes grandes em Portugal, boa sorte, Uhum. não é? Portanto, mais vale eu tentar começar a vender em clientes, sei lá, na Alemanha ou no Reino Unido, ou seja onde for. Porque eu mesmo que consiga vender aos clientes depois cá, não tenho história para ir levantar dinheiro lá fora e para expandir-me lá fora e não sei o quê. Portanto, eu acho que isto é quase um sine qua non, não é? Temos que começar a tentar ser naturalmente mais abrangentes nos mercados que queremos atacar. Uhum. Pois, e lá está, eu acho que é muito isso que estás a dizer, depende muito da situação, né? De cada uma das situações. Claro, claro. Mas acho que é super importante ter essa conversa. Tu costumas ter essa conversa com os empreendedores? Sobre mercados e enfoque e Sobre o estratégia. futuro. Sobre o futuro, mais, é isso. Sim, sim, sim. E acho que é uma das obrigações dos investidores de capital de risco. É ajudar os empreendedores não só no seu day-to-day, mas muito mais importante, conseguir tirar os empreendedores do seu dia-a-dia para se enfocarem a longo prazo. Porque se tu fores a ver, o trabalho de empreendedor é tão complexo que eles raramente têm tempo para terem a cabeça acima da água e dizer, epá, não, e agora o futuro? E eu acho que isso é uma das obrigações que nós temos, Se calhar é desse ponto ajudá-los de a vista, fazer isso. se calhar desse ponto de vista começa a ser mais importante a opinião dos sociólogos, não é? Ainda mais. Porque, como tu dizes e muito bem, há mudanças demográficas muito fortes. Mudanças essas demográficas também têm a ver com as tais ondas de opinião e no fundo, também com aquilo que é tipificado sobre os valores de cada uma das gerações, não é? Que também vão mudar o mercado. E À medida que as gerações vão tomando o lugar, né, das sim, as anteriores. gerações vão tomando o lugar e vão tornando predominantes aquilo que são os seus valores. E por outro lado, temos com as mudanças muito fortes que estão a ocorrer ao nível da comunicação, que elas continuam a ocorrer, não é? Ao nível da comunicação social. As redes sociais também já são comunicação social, não é? Na prática. Ou seja, os conceitos que nós tínhamos também se estão a alterar a esse nível. Também leva a dinâmicas de construção da opinião pública que são muito importantes quando se está a fazer um negócio. Porque, para além da questão dos condicionantes que tu estavas a dizer do próprio Estado, tu começas a ter muitos condicionantes em termos de opinião pública. E uma opinião pública que muitas vezes é facilmente manipulada, não é?
e muito mais e muito menos variada do que era antes, ao contrário daquilo que a gente podia Uhum. supor. Ou seja, nós podíamos pensar aqui há uns anos atrás que com redes sociais, com blogs, com podcasts, não sei o quê, ia haver cada vez maior variedade de opinião, que iria haver cada vez mais debate, que as pessoas enfrentariam mais facilmente a diferença, e o que estamos a observar é precisamente o contrário. Ou seja, a negação das opiniões de terceiros, o predomínio de algumas opiniões na opinião pública, começam a ser perigosamente uniformes, e isso também tem uma grande influência do ponto de vista dos modelos de negócio e Ainda que haja dos mais, conceitos. né? Há mais conteúdo diferente, E- né? Pois, mas mas, depois ainda há mas o domínio é brutal. Mas a há uma adição a convergência. tudo o que tu disseste, que tens toda a razão, mas a adição a tudo o que tu disseste de mudanças tecnológicas dramáticas, em que a inteligência artificial está aqui para ficar e está no público, quer dizer, já não está É só verdade. em sistemas de back-end a fazer coisas e a mostrar-nos coisas no Facebook, está, agora nós vamos lá falar com eles, não é? Vamos lá falar com estes agentes e dizer, então, mas espera lá, diz-me aqui uma coisa, não é? E como o Jeff Hinton veio dizer recentemente, o Jeff Hinton é uma pessoa que saiu do Google há pouco tempo, que é um dos grandes senhores de machine learning do mundo, veio dizer, vamos ter cada vez mais informação falsa no mundo, porque estes agentes, esta coisa da inteligência artificial generativa não é generativa no sentido que nós achamos que é. Aquilo é agregador, aquilo agrega um conjunto de coisas. E se está a agregar coisas que estão erradas, também agrega. Se está a apanhar lixo, vai dar E se lixo. está a mentir, mente. Ele não está a mentir porque ele não tem a opinião de se está a mentir ou não. Ele está a tocar coisas juntas e está a posicionar essas coisas perante nós como sendo uma evidência. E nós dizemos, ele deve ter razão porque é uma máquina, porque é um computador e não tem. Sim, E isso ainda é mais complicado. Eu acho que É. vamos ter uma fase pior antes de termos uma fase melhor. Aí Lá concordo está, contigo. as nossas bolhas. Claro, Nós devemos ficar claro, piores e melhores, claro. mas olha, a verdade é que existe conteúdo alternativo, existe conteúdo diferente. Eu acho que também tem que partir de cada um procurar as fontes. Existem muitas pessoas diferentes a falar, né? Procura ter as opiniões diversificadas, procura. O espírito crítico eu acho que é a coisa que estamos a perder mais, sabes? Hum. E isso é a coisa que mais precisamos neste momento. Mas isso também se ajuda a criar o espírito crítico ouvindo várias opiniões diferentes. Não é? Em Claro. vez de estar sempre a ouvir a mesma canção, consumir diferentes tipos de conteúdo ou o diferentes que é pessoas. difícil, porque as pessoas gostam de ouvir aquilo que... a confirmação daquilo que pensam. É isso, mas fica do lado das pessoas também fazerem esse esforço por elas próprias para tentarem encontrar diferentes opiniões. E é para isso que serve o Bitalk, é para isso que serve o Tech Decipher também. Onde é que as pessoas podem encontrar, Nuno? Podem me Portanto, no encontrar podcast. podem me encontrar no LinkedIn, Nuno Gonçalves Pedro, mas obviamente não me mandem invites sem me darem algum contexto antes de mandarem o invite. O Tech Decipher é decipheredshow.com e a Chameleon é Chameleon com AE no meio, .vc. Uhum. Tu usas Twitter? Também estou no Twitter, NG Pedro. Toda a gente usa Twitter, né? Toda a gente nos Estados Temos Unidos todos, tem que também usar estou no Twitter. Instagram, também estou no TikTok, se bem que não sei se os meus posts são os mais relevantes para startups. Tá bem, Nuno. Olha, muito obrigado por teres vindo, teres partilhado todas estas coisas. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado e por terem chegado até aqui. Já sabem, nós voltamos para a semana com outro convidado. Estamos em todas as redes. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o comentário, dizer o que é que vocês não concordam com tudo o que nós dissemos, irem ao Twitter chatear o Nuno. Então, todas essas coisas vocês podem fazer aqui no Bitalk. Vamos para a semana. Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos. Dano.